Aleluia, glória a Deus. Hoje nós estamos no dia número 17 de um total de 21, de um estudo, onde nós começamos ali com um estudo que tem o tema somatizar ou ressignificar. E esse tema, ele é muito conflitante com a nossa realidade emocional. Porque quando nós estudamos lá no início, que nós fizemos 3 dias de estudo antes de falar das chaves, ali nós estávamos dizendo que somatizar é incluir, é juntar, é manifestar uma forma de acumular e dar um resultado. E esse resultado, quando nós estamos estudando aqui nesse estudo, é em relação às emoções, a juntar emoções ruins, emoções que trazem tristeza, emoções que trazem angústia, emoções que têm sentimentos de amargura, sentimento de rejeição. E esses sentimentos, quando somado, eles levam a pessoa a ficar doente. E é sobre isso que nós estamos estudando nesses dias. E aí nós aprendemos ali que o cristão, o filho de Deus, aquele a que ama a Deus e que sabe e reconhece a sua identidade, ele consegue, não por ele, mas ele consegue pela graça de Deus que lhe foi dada como herança, porque ele é herdeiro de Deus, por causa de que ele aceitou a Jesus Cristo. Então ele consegue dar um novo sentido a isso, que é o ressignificar. E esse ressignificar é algo assim que depende muito, muito do nosso esforço, mesmo que nós tentamos muito, ainda assim é difícil por causa da dor, por causa da tristeza. E é só mesmo através da graça de Deus, do poder da misericórdia e da graça de Deus é que nós conseguimos dar esse novo sentido para essas emoções. Então hoje que nós fizemos aqueles 3 dias onde tinha ali a introdução de como iria funcionar o estudo. Depois tivemos 12 dias que falava das chaves, né? Então ali nós falamos de oração, nós falamos de discernimento, nós falamos de santidade, nós falamos de fidelidade, nós falamos de conhecimento, nós falamos de alegria, nós falamos de semeadura, nós falamos de fé, nós falamos de gratidão, de humildade, nós falamos de prosperidade. E hoje, então, nós vamos falar, né? Depois que nós falamos de tudo isso, nós falamos ainda ontem sobre essa identidade de filho de Deus numa pergunta: você recebeu as chaves? Sim, você recebeu as chaves porque você é filho. E filho recebe a herança, filho tem o direito de transitar dentro da casa do pai e se servir do que tem ali dentro da casa do pai. Então você tem essas chaves e você precisa crer. Então hoje nós vamos estudar sobre o manuseio dessas chaves, de hoje até o dia 21, que nós vamos estudar sobre elas. E hoje o primeiro momento em que nós vamos tentar aqui conversar um pouco sobre como fazer ali o manuseio dessas chaves no relacionamento. E aí aqui envolve o relacionamento familiar, o relacionamento, né, que você precisa, que é conflitante, que você precisa entender o argumento das pessoas que estão com você, que você precisa entender e precisa ser entendido. E isso muitas vezes é muito difícil, é muito doloroso. Nas famílias existe muita intriga, muita confusão, muita inveja, muito ressentimento, sentimento de rejeição e muitas dores acumuladas. E sobre isso é complexo demais, porque cada um se sente no direito de ter aquela emoção, porque ele se sente realmente magoado e que muitas vezes foi mesmo magoado, ferido, foi, né, machucado. Só que aqui, quando nós lemos a palavra e entendemos que nós precisamos crescer nisso, então eu entendi aqui que dentro desse nosso estudo, se nós pegarmos as 3 primeiras chaves, que é a oração, o conhecimento, o discernimento e a fidelidade,
se nós pegarmos essas 4 primeiras chaves e colocar ela em ação, nós vamos entender que não há como manter esse relacionamento na nossa casa de maneira afastada ou de maneira carregando resquícios de ressentimento, de amargura, porque isso vai fazer mal para você. Então veja aqui o que nós estudamos no primeiro dia sobre a oração. E aí, só para a gente lembrar que essas 3 partes nós precisamos muito, exageradamente, essas 3 não, essas 4, a oração, o conhecimento, o discernimento e a fidelidade. Então aqui eu começo a pensar assim, primeiro, que se eu sou uma pessoa de oração e se eu estou conectada com Deus, porque essa vai fazer parte de todas as outras combinações mais específicas dentro de uma situação, a primeira coisa que eu vou saber ali, eu já vou saber praticar a empatia. E o que é a empatia? A empatia é eu ter aquele tempo de me colocar no lugar do outro, de pensar o que o outro está pensando. E se eu estivesse naquela posição, o que eu faria? Como eu faria? E isso é muito doloroso. Porque você parar para entrar no lugar de uma pessoa, para dar crédito para os sentimentos das pessoas, quando de repente você olha para você e fala, eu tenho razão na minha convicção, na minha lógica de entender essa situação. E isso é muito complexo, mas é isso que a palavra diz. Então, assim, fazer isso não é porque você quer ser melhor do que alguém, não é porque você procura ser o santo, que isso também, é claro, é um dos objetivos, mas isso é para você procurar a tua saúde emocional, porque somatizar não vai fazer bem para você. Somatizar não vai fazer bem para mim. Então, aqui, quando nós falamos assim, ó, no primeiro dia da chave da oração, falamos assim, ó, ser o mais sincero possível, além de se expor no assunto de forma clara e objetiva. Quando estamos falando com alguém, queremos ser entendido, explicamos várias vezes, até mesmo utilizamos de argumentos externos para nos favorecer. Então, isso aqui, que é uma frase que foi falada lá no dia da chave da oração, é isso que nós temos que fazer ali no relacionamento familiar, nessa chave do relacionamento. Vamos falar várias vezes, por vários ângulos, e tentar entrar na mente da pessoa. Qual é a nossa lógica? Por que usar aquilo? Por que é que o relacionamento precisa funcionar? E na segunda chave, então, que vai dizer assim, que é a do discernimento, ó, discernir é perceber claramente a diferença entre algo, ter o entendimento, saber distinguir e ser capaz de diferenciar uma situação da outra, saber discriminar analiticamente. Sabe o que é? Muitas vezes a gente tem problemas graves no relacionamento porque você está se relacionando com alguém, mas você não a conhece. Você não consegue entender o que ela pensa, como ela pensa, o que ela está fazendo, por que ela está fazendo. É simples assim, às vezes as pessoas criticam muito, né, sobre algo que você faz, que você se agrada muito, que tem que estar ajudando você de repente, mas nunca chegou para você e perguntou para você por que isso, qual é o seu objetivo. Então isso é bem complexo, porque é fácil chegar e julgar, mas nunca chegou para você e disse, tá, você tem esse comportamento, ou você age dessa maneira, ou você tem essa tarefa, ou você atribuiu, né, se candidatou a esse cargo, mas qual é o seu objetivo, qual é o seu interesse nisso, o que você espera com isso, para ouvir você, para discernir você. E aí a mesma coisa é você. As pessoas em que você está criticando, que você está julgando, que você está se sentindo ferida e magoada, você foi perguntar para elas qual é o objetivo delas naquela situação, por que elas se propuseram a fazer aquilo. Então isso é uma questão aqui dentro desse discernimento, que ele acaba ali, você juntando com a chave do conhecimento, porque daí você vai conhecendo a pessoa e você vai discernindo qual é a estrutura emocional dela, qual é a estrutura de expectativa dela acerca do futuro e onde é que ela inclui você nesse processo.
Como é que ela vai ter ou não ter você, a sua presença, por aqueles dias, naquela estrutura, naquela condução. Porque o relacionamento, ele sempre vai ser uma via de mão dupla. Você vai levar informações e você vai trazer informações. Você vai amar aquela pessoa e você vai ser amado por aquela pessoa. Você vai dar o respeito e você vai receber respeito. E quando você começa a dar desprezo, quando você começa a dar angústia, quando você começa a dar rejeição, ressentimento, quando você começa a dar algo que não é compatível com aquilo que você espera, não adianta você esperar outra coisa, você vai ter como fruto aquilo mesmo que você está vendo. Então é isso que aqui nós precisamos entender, que é isso que vai acontecer dentro deste processo. E é isso que vai acontecer dentro deste processo de relacionamento, de entendimento, dessa cultura ali onde você tem que ouvir e ser ouvido. Onde você fala e espera que a outra pessoa fala. E aí você pode me dizer, mas e quando isso não acontece? E quando eu falo e a pessoa não fala comigo? Ou quando a pessoa não permite que eu falo, só ela fala? Então, é aí que entra a parte que você tem que voltar a orar, que você tem que voltar a tentar. E essa situação realmente por isso que aí dentro de fazer essa junção ali, colocando o conhecimento, eu coloquei aqui uma frase que a gente falou lá no conhecimento, assim: o Senhor conhece a nossa estrutura, e Ele nos formou e nos estruturou de maneira de sermos conhecedores dos nossos atributos, e por isso devemos a cada dia estarmos mais conectados com Ele, na busca do conhecimento do que Ele tem para nós. Então, se de repente chega um tempo em que você entendeu que esse conhecimento que você tem de Deus em relação a você e das pessoas que estão com você agora, dentro dessa estrutura, você não vai conseguir gerenciar, e você ter esse discernimento, então ali Deus vai te conduzir qual é a situação que você tem que fazer. Lembrando sempre que essa reestruturação, quando você se fala de família, pai, mãe, irmãos, sogro, sogra, cunhados, sobrinhos, todos essas, que você não tem escolha. Eles já são seus parentes, eles já são conectados com você. Eles fazem parte, você querendo ou não. Então, o que vai ser melhor? Vai ser melhor se distanciar com sentimento de amargura, com sentimento de desprezo, com sentimento de trapaça, com sentimento de que você foi rejeitado, ou de repente você se afasta porque você foi julgado que você fazia assim, ou de repente com sentimento de egoísta, com sentimento... Porque são tantos os sentimentos maldosos que prejudicam o andamento de uma estrutura familiar, de um relacionamento familiar desse jeito. Então, quanto mais você conhecer a pessoa, quando você ora, o Senhor vai te capacitando e você vai dando discernimento e tendo conhecimento. E aí, a próxima chave aqui que a gente pode estar juntando aqui é a chave da fidelidade. Porque o que é isso? A chave da fidelidade, ela vai fazer com que você tenha uma atitude que, independente daquelas pessoas estar sendo fiéis com você, independente daquelas pessoas estar te tratando na altura que você merece, você vai honrar aquilo porque você está praticando uma obediência em relação ao que Deus falou a respeito das famílias, porque Deus trata isso. Quando o Senhor instruía Paulo a escrever para, igual quando ele escreve para Timóteo, que ele diz assim, para guardar primeiro os domésticos, da fé, primeiro os da casa, primeiro os da família. E existe assim vários momentos em que é claro essa palavra de que você precisa ter essa prioridade com a sua casa, com a sua família. Então, nessa teoria aqui do relacionamento, quando você faz a junção correta dessas chaves do conhecimento, da oração, do discernimento e da fidelidade, certamente você vai ter uma chave mestra de abrir relacionamentos saudáveis, porque você vai se manter fiel, mesmo quando a oportunidade diz que você poderia ser infiel com a pessoa, que você poderia dar o troco para ela, mas aí o que vai acontecer? Você não vai fazer isso,
Porque conhecendo a palavra, você não vai permitir que o espírito de vingança entre na tua mente. Então você nunca vai ser alguém que vai semear uma semente podre no meio do relacionamento, no seio dos seus relacionamentos. Por quê? Porque você vai zelar pelo seu crescimento relacional. Porque você vai zelar. Ah, mas falaram mal de mim, mas me maltrataram, levantaram um falso contra mim. Não tem problema. Você sabe quem você é. Você sabe a sua origem. Você sabe as suas práticas. Você sabe o que Deus está falando com você. Ah, mas quando eu viro as costas falam mal de mim. Eu sou mal interpretada, eu isso. Então tente, reveja, analise, pense, chore diante de Deus, clamando a Ele para te dar o entendimento de que o que falta, sabe? A palavra em alguns momentos, principalmente nos Salmos, quando Davi falava do inimigo que sentava à mesa. O maior inimigo nosso não é o povo lá de fora. O maior inimigo nosso não são as pessoas que nós vimos uma vez na nossa vida. As pessoas que têm inveja contra nós não são as pessoas que nós vimos poucas vezes na nossa vida. As pessoas que nos julgam como incapazes, as pessoas que nos julgam como impotente, as pessoas que nos julgam como alguém que não pode conseguir, não são as pessoas que não nos conhecem. São as pessoas que estão do nosso lado, são as pessoas que moram dentro da nossa casa, são as pessoas que deveriam nos apoiar, são as pessoas que deveriam nos amar, são as pessoas que deveriam ser suporte para nós, são as pessoas que mais nos criticam, são as pessoas que mais nos invalidam, são as pessoas que mais demonstram que nós estamos em caminhos que não dão certo. Só que isso acontece exatamente porque elas estão vendo a gente de perto. E aí elas não estão, às vezes, sincronizadas naquele nosso projeto emocional, naquela nossa estrutura emocional de futuro. E aí então elas entram. E aí entra também a situação de que se o inimigo intenta nos aniquilar, se o inimigo está forjando um projeto para nos aniquilar, se ele usar alguém que nós não amamos, não vai fazer diferença. Se ele usar alguém que nós não esperamos que essa pessoa nos ame e nos apoie, isso não vai fazer diferença. Agora, se ele usar alguém de dentro da nossa casa, se ele usar alguém que deveria estar nos apoiando e este alguém está nos contradizendo, aí vai fazer uma diferença para nós. E é por isso que às vezes a dor se torna maior. É por isso que às vezes complica demais para que a gente possa entender. Mas eu quero ler aqui mais uma vez a parte que fala do conhecimento e diz assim: quando sabemos onde estamos, a posição que estamos, ficamos numa situação de conforto. Por isso, tudo que passa à nossa mente, que precisa saber, é que o Senhor, Ele já fez o que deveria fazer. Então, quando nós estamos nesse nível de saber, então volta ali no estudo de ontem, quando nós temos a posição correta de que nós somos filhos e somos herdeiros, então nós estamos numa posição. Então, tudo que passa na nossa mente é que o que nós precisávamos saber, nós já sabemos. E por isso, não há nada que possa nos deter. Ainda que somos julgadas, ainda que somos mal interpretadas, ainda que temos que receber em troca de algo que nós fizemos com amor, com cuidado e respeito, a ingratidão das pessoas, sabe? No relacionamento é muito difícil, porque às vezes você vai lá e faz algo tão maravilhoso, com uma intenção tão boa, e depois você é mal interpretado e alguém ainda pode dizer para você: fez porque quis, eu não pedi para fazer. Sabe, esse tipo de ingratidão, esse tipo de feedback que nós recebemos, às vezes nos tira o ânimo de nos relacionar. Mas é aí que nós não podemos perder esta oportunidade que o Senhor nos deu aqui, que é quando Ele fala de andar junto com outras pessoas. E Jesus, Ele deu esses exemplos. Ele não andava sozinho. Ele levantou aqueles discípulos para andar com Ele. E Ele levantou os discípulos com temperamentos totalmente diferentes. E Ele gerenciava este caminhar com esses discípulos. Ele gerenciava essa estrutura com esses discípulos. E Ele ensinava
com amor no seu comportamento, como deveria ser cada um deles. Então aqui vai dizer assim, a fidelidade é muito cobrada, que a gente falou no dia da fidelidade. Mas o fato que mostrar esse zelo, mostrar esse respeito constante é um custo bastante alto. Porque às vezes você está sendo fiel, falando, agindo, se doando, se entregando, mas você não tem esse feedback. Então, meus irmãos, o que é que eu posso dizer para que nós possamos finalizar esse dia para dizer que vale a pena? Eu vou abrir aqui a Bíblia para dizer que vale a pena, 1 Pedro 3,9. E aqui nós vamos encerrar, porque vale a pena. Fazer a vontade de Deus sempre vai valer a pena. Fazer a vontade de Deus nunca vai nos colocar numa posição de desonra. A palavra do Senhor vai dizer em 1 Pedro 3,9: não paguem o mal com o mal, nem ofensa com ofensa. Pelo contrário, respondam com palavras de bênção, pois para isto mesmo vocês foram chamados, a fim de que recebam bênção por herança. Então este versículo, 1 Pedro 3,9, é o que nós finalizamos esta palavra de hoje sobre o relacionamento, porque a chave que nós temos nas mãos, ela nos habilita sim a ter relacionamentos bons, relacionamentos saudáveis, para que esses relacionamentos venham nos estruturar, a nos tornarmos pessoas melhores. Que o Senhor possa nos abençoar, nos guardar, nos estruturar para conseguir gerenciar e ressignificar todo tipo de desprezo, todo tipo de ressentimento, todo tipo de inveja, todo tipo de maus tratos que nós recebemos dentro dos nossos relacionamentos, dentro do seio familiar, com os parentes, no trabalho, onde nós estivermos nesses relacionamentos, que é o que mais nos tira do foco, que é o que mais nos dá, de repente, um sentido de impotência, ou um sentido de incompetente, ou às vezes um sentido de que não vale a pena fazer o que nós estamos fazendo. Olhemos para este versículo, 1 Pedro 3,9, que vai dizer: não paguem mal com mal, nem ofensa com ofensa. Vale a pena, nem que isso tenha que custar o choro, mas a palavra diz que o choro dura uma noite e a alegria ela vem no amanhecer. E no final do versículo, quando ele fala, a fim de que recebam bênção por herança. Então essa é uma promessa, por isso que na junção, oração, conhecimento, discernimento e fidelidade, seja fiel no seu relacionamento com Deus, porque aí ele vai te habilitar para você se relacionar com pessoas, ainda que elas sejam ingratas, ainda que elas sejam desrespeitosas com você, ainda que elas não te amem o tanto que você merecia ser amado. O Senhor Deus está de olho em você, está vendo as suas atitudes e vai responder você com bênçãos, como promessa, porque aqui está dizendo, a fim de receber bênção por herança. Amém? Que Deus tenha misericórdia de nós, nos ajude a entender esta palavra e praticar esta palavra para a glória do nome dele. Amém?